Glória a Deus e aleluia. Quero saudar todos os meus amados irmãos e ouvintes na santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui com o encontro com a palavra de Deus. Amém. Eu quero lhe convidar para nós ler o livro de Neemias, capítulo 1, versículo 11. Que fala assim: Senhor, estejais, pois, atento aos teus ouvidos, a oração do teu servo e dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje os teus servos, e dá-lhe a mercê perante estes homens, neste tempo que eu era copeiro do rei. Glória a Deus e aleluias. Amados ouvintes da palavra de Deus, sabemos aqui neste tempo, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Ele vivia com conforto na cidade de Suzã, porque ele era copeiro do rei. Amado, a palavra de Deus aqui vem falar a Neemias e a todos nós que somente o Senhor que pode levantar os muros. Somente o Senhor que pode restaurar as vidas. Somente o Senhor pode nos purificar de todo mal. O profeta Neemias, um dos profetas menores, ele sabia disso. Sabemos que Israel foi bombardeado por Babilônia. Israel agora ficou cativo pelos babilônicos, por Nabucodonosor. E agora Israel se encontra em desprezo, humilhado, perdido e cativo. Israel se encontrava deste modo, cativo pelo adversário, pelos babilônicos. Mas depois veio o rei da Pérsia e venceu, combateu contra os babilônicos e venceu. Assim, neste momento, como fala a Escritura Sagrada, Neemias, servo do Senhor Altíssimo, ficou sabendo de tudo que aconteceu com o seu povo, que tinha sido cativo, tinha sido oprimido. Como muitos hoje em dia, amados ouvintes, estão aí perdidos, sem solução, sem Deus, afastados de Deus. Amados irmãos, nós temos que ter um coração que sente a dor do outro. O profeta Neemias sabia disso. Neemias, ele sentiu a dor do seu próximo. Embora ele estava lá na Pérsia, mas ele sentiu a dor dos seus irmãos. Ele sabia que o seu povo estava passando por momentos difíceis, por momentos de dor, por momentos de aflição. Como muitos aí estão perdidos, porque não sente a dor do seu irmão, não sente a dor do seu próximo. Mas Neemias aqui é diferente. Neemias aqui mostra o amor aos seus irmãos. Assim como ele começou a orar, pedir graça diante de Deus. Neemias disse: longe não me afaste. Ele chora e lamenta e jejua. Ele começa a lamentar diante de Deus pelo seu povo que pecou contra o Senhor. E em suas orações ele bota ele também. Pois ele fala: nós pecamos contra ti, Senhor. Neemias levava fardo dos seus irmãos. Porque Neemias era um profeta de Deus escolhido para levantar a nação de Israel novamente e começar a construção, a edificação do templo. Porque Israel foi bombardeado pelos babilônicos.
Muitos aí, amados, estão perdidos, desanimados, sem solução, procurando alguém que possa os salvar. Mas sabemos que somente Cristo pode nos salvar. Mas se nós não sentimos a dor do nosso próximo, quem que vai sentir? Neemias vem nos mostrar que ele sentiu a dor dos seus irmãos. Ali ele foi socorrer os seus irmãos. Como fala a Escritura Sagrada. Amados, a verdadeira obra de Deus começa quando deixamos de ser indiferentes. Onde há ruínas, Deus procura que tenha compaixão e responsabilidade. Amado, no meio de uma sociedade que está perdida, sem solução, temos que estender a mão para dizer que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma. Mas muitos estão perdendo o foco de anunciar o Evangelho de Cristo, de dar as boas novas ao povo que se encontra perdido e dizer que ainda existe uma solução, ainda existe um Deus que pode mudar o quadro das nossas vidas, ainda existe um Deus que pode operar milagre, ainda existe um Deus que opera milagres, existe um Deus que tem o poder e toda a honra e toda a glória. Ele pode tirar o homem do noturno, do pecado, da perdição. Muitos aí estão se perdendo porque não tem valor, mas eu quero dizer, amados, eles têm muito valor para Cristo. Essas almas perdidas têm valor para Cristo. Jesus mesmo falou, eu não vim para os sãos, mas vim para os perdidos. Jesus não veio para os justos. Jesus veio para os perdidos. Foi para aquelas almas que estão perdidas, sem Deus, sem direção. Porque o seu entendimento foi corrompido pelo inimigo. O inimigo, ele devora a mente do homem, até o homem ficar numa sequidão, para que o homem não possa reconhecer a Cristo como o único e santo e verdadeiro Deus. O diabo cega o homem, mas Jesus ainda tem solução. A palavra de Deus fala que Neemias se lamentou, orou perante Deus, começou a chorar, jejuar, pedindo que Deus tivesse compaixão do seu povo. É assim que nós temos que ser como Neemias. Reconhecer também a dor do seu irmão. Às vezes nós queremos só entender a nossa dor, o nosso ego. Nós só queremos levar a nossa cruz. É claro que nós temos que levar a nossa cruz, mas nós temos que reconhecer também a debilidade dos nossos irmãos. E reconhecer e saber motivar e dizer que só Deus que tem a solução. Mas muitos estão sendo como aquele sacerdote, aquele levita. Estão se importando só com si mesmo, só com o seu eu, só com você. Aquele sacerdote ia passando, viu aquele homem, como Jesus falou, que foi assaltado, todo quebrado, morrendo, ainda tinha vida, mas o sacerdote preferiu passar de longe. O sacerdote, ele tinha vinho, ele tinha azeite para curar as feridas daquela vida, daquela alma. Mas ele preferiu passar de longe, ele preferiu olhar para o seu ego, ele preferiu olhar somente para ele. Muitos aí estão assim, amados, perdidos, sem solução, desanimado, sem direção de Deus. Muitos sacerdotes que dizem que são de Cristo, mas não mostram com seus atos. Os seus atos mostram quem eles são.
Amado, depois fala que vem um levita, aquele que adora a Deus, que engrandece a Deus, que diz que é o seu Deus e adora todos os dias. Mas quando viu aquele homem caído no chão, não fez nada por ele. Não fez nada por ele. Deixou aquele homem morrer à míngua. Ele também tinha vinho e azeite para curar as feridas daquele homem. Muitos estão assim, amados, perdidos, se encontrando morrendo por todos os cantos. E nós temos a cura e muitas vezes não fazemos a cura. Às vezes nós temos a mão para estender, mas não levantamos a mão para estender. Muitos aí estão perdidos, dizendo que são levitas, que adoram a Deus, mas cadê? Cadê as suas obras? Cadê a sua comunhão? Cadê se ele busca ajudar o seu irmão? Se ele reconheceu a dor, se ele sentiu a dor daquele irmão? Muitos assim se encontram, amado. Muitos aí estão perdidos, infelizmente, até dentro da casa de Deus. Diz que são profetas, mas estão perdidos. Levitas, piores ainda. Existe, mas cabe Deus o julgar. Não podemos apontar, mas existe. Existe dentro da casa de Deus. Assim, amado, o povo de Israel se encontrava perdido, sem solução, mas existia um profeta de Deus, um profeta do Senhor que reconheceu isso e sabia que ele tinha o poder e a autoridade para ajudar. Assim, o profeta de Deus se levantou para ajudar os seus irmãos. Amado Senhor do céu, o Deus grande e temível que guarda a aliança e a misericórdia. Isso é uma adoração nas orações de Neemias. Isso é uma adoração. Amado, quando nós também, ele incluiu a si mesmo, nós pecamos, agimos com maldade, não guardamos os teus mandamentos, confissão verdadeira, aquebrantamento verdadeiro. Ele teve um relacionamento com Deus tão grande, Neemias. Ele se confessava diante de Deus e do seu povo, fazia petições todos os dias, para que Deus tivesse misericórdia do seu povo, da sua nação. Nós temos que aprender com Neemias, orar pela nossa nação, orar pelas outras nações, orar pelos nossos governantes, pelos nossos prefeitos, por todos os líderes religiosos, por todos os presidentes. Assim nós temos que orar, porque é somente com o operar de Deus que pode ter um mover das águas. Amado, volta-se para mim, eu reconhecerei e trarei o lugar que escolhi. Deus ainda quer nos trazer de volta. Deus ainda quer nos trazer de volta à sua presença. Deus fala com a sua palavra. Amado, temos uma promessa de restauração, uma promessa que nos mostra, amado, que Deus ainda cumpre o que fala. Deus sempre cumprirá. Ele vela para cumprir a sua palavra. Amados irmãos, a muralha caída de Israel representava falta de proteção, perdidos. Tudo ali estava perdido, sem proteção nenhuma. A identidade daquele povo, não existia mais identidade. Eles estavam todos abalados, não tinha mais solução e perdidos, só Deus. Eles estavam sem a falta de presença, sem comunhão,
secos, como aquele do Vale dos Ossos Secos, como Ezequiel fala, secos. Somente a mão de Deus que poderia fazer um milagre em suas vidas. Amados, Neemias não saiu correndo sem orar. Olha, muitas vezes queremos fazer algo sem orar primeiro. Nós temos que orar, temos que se aquebrantar diante de Deus, saber que Ele tem o poder e toda a honra e toda a glória. É Ele que opera os milagres, é Ele que faz a restituição. Nós temos que se entregar à sua vontade em oração, como Neemias fez. Tudo que nós vamos fazer, temos que entregar em oração. Amados, lá no capítulo 2, versículo 5, fala e disse ao rei: se é do teu agrado, ó rei, e se o teu servo aceitar a tua presença, peço que envie ajudar e a cidade do sepulcro do meu pai, para que eu edifique. Aleluia. Está faltando muitos assim, que venha contribuir com o Evangelho de Cristo, reconhecer a debilidade de muitos. Amado, nós temos que reconhecer que o Evangelho de Cristo cresce conosco. Nós contribuímos para que o Evangelho possa crescer, mas para isso nós temos que ser como Neemias, sentir a dor dos nossos irmãos. Nós somos operadores de milagre, nós somos profetas, nós somos ministradores, nós somos levitas. Nós fomos levantados por Deus para trabalhar e contribuir com o Evangelho de Cristo. O inimigo pode tentar nos atrapalhar, pode levantar formas, planejamento, arquitetura, mas tudo está no plano de Deus. Nada pode atrapalhar o Evangelho de Cristo. Amados, ai daquele que se levanta contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ai daqueles. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Lá em Neemias 4, versículo 1, que fala assim: sucedendo que ouvindo Sambalate, que edificamos os muros, ordenou, ardeu a ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Muitas vezes, amados, quando nós damos um passo para fazer a obra para Cristo, o inimigo vai fazer de todas as formas para nos impedir. Ele vai arquitetar planos, planejar algo, fazer de tudo para nos afastar da presença de Deus. Existe muito Sambalate dentro da casa de Deus, fora. Muitos que se levantam contra o Evangelho de Cristo, amado, mas ninguém pode impedir a mão de Deus. É Deus que opera os milagres, é Deus que nos fala conosco, é Deus que faz todas as coisas. Ai daquele que se levantar contra o povo de Deus. Podemos entender, amado, que vai se levantar barreiras. O muro está todo destruído, as paredes queimadas. Nós temos que levantar o muro e edificar como Neemias fez e os servos do Senhor. Amados, temos que tirar o pecado, temos que tirar a mentira, a enganação, temos que tirar a falsa adoração, temos que acrescentar a verdadeira adoração a Deus, ao Senhor dos Exércitos, ao grande eu sou, o Deus poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Temos que levantar um altar para Ele, assim como o profeta Neemias levantou a parede, os muros de Jerusalém. Assim nós temos que levantar a nossa vida, mano, diante da presença de Deus, viver uma nova vida, viver diante da presença de Deus em obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes queremos a cura, mas não obtemos por falta de incredulidade. A incredulidade está matando muitos.
Muitos ainda se encontram perdidos dentro da casa de Deus, infelizmente, por falta do pecado. Enquanto não tirar o pecado, não tem cura, não tem milagre. É o pecado que nos separa de Deus, que nos separa do amor de Deus. Aleluias. Amados, seja visível, não se feche aos problemas ao seu redor. Muitas vezes queremos se entregar aos problemas ao nosso redor, aquilo que acontece, muitas vezes quer nos conduzir ao erro. Muitas vezes se deixamos ser levados pelo erro, pelos problemas momentâneos da vida. Mas não podemos se entregar a isto. Temos que se chegar a Cristo e reconhecer somente Ele que pode nos salvar. Somente Ele que pode nos purificar. Ore primeiro, amado, em vez de desesperar ou agir de impulso. Leve tudo a Deus, como Neemias. Ore primeiro, jejue primeiro, adore primeiro. Antes de dar o primeiro passo, adore a Deus primeiro. Porque é na tua adoração que tu vai mover o coração de Deus. Assuma a responsabilidade, não jogue a culpa, confesse, busque a restauração. Amado, não jogue a culpa no seu próximo. Muitas vezes somos como o primeiro Adão. Queremos botar a culpa no nosso próximo, assim como Adão botou a culpa na mulher, por a sua falta de obediência. Muitas vezes queremos botar a culpa no nosso próximo. Neemias reconhecia isso. Ele não botou a culpa. Ele reconheceu. Ele levou também a cruz dos seus irmãos. Reconheceu. Ele teve um quebrantamento diante de Deus. Ele confessou e buscou a Deus. E teve a restauração. Não podemos ser assim. Temos que reconhecer os nossos próprios erros. Se nós for, amados, viver assim, é um fracasso, é a derrota. Temos que reconhecer que nós somos culpados de nossos próprios erros. Nós não vamos pagar por erro alheio. Nós somos culpados pelos nossos próprios erros. Muitos aí estão perdidos, sem solução, mas ainda há solução, que é Cristo Jesus. Confie na promessa, amado de Deus. Deus nunca abandona aqueles que buscam o seu nome. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te esquecer. Mas para isso nós temos que buscar, temos que restaurar o muro de Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jerusalém, amado, representa a casa de Deus. Mas quando nós se encontramos como Jesus, amado, eu sei, eu entendo. Quando nós somos perseguidos, não existe lugar para adorar. Por isso que Jesus falou. Jesus falou, será que só neste monte ou em Jerusalém adorarão o Pai? Não. Mas o Pai está atrás de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não importa, não é placa, não é igreja, nem religião que vai te salvar, é Cristo Jesus. Não importa onde tu esteja, não importa onde tu está, só Jesus pode te salvar. Deus ouve a tua oração, a tua adoração. Não é placa que vai te salvar, mas é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, quando reconhecemos a Ele como único e verdadeiro Deus. É Jesus. É Ele que nos liberta. Não é homem, não é anjo. É Deus que nos liberta. É Deus que opera os milagres. É Deus que faz a cura. É Deus que tem o poder e toda a honra e toda a glória.
Muitos estão pensando que é com sua força do seu braço que vão vencer. Acham que é com suas obras que vão vencer. Ou então é com sua patente. Isso não te leva para o céu. O único que te leva para o céu é um coração aquebrantado diante de Deus. As tuas obras são como um farrapo para Deus. Se nós quiser ganhar o reino de Deus com obras, nunca vamos ganhar. O reino de Deus é tomado à força com obediência. Obediência à palavra de Deus. Muitos estão vivendo enganados, sem solução, por não entender isso. Por não entender que só Cristo pode salvar. Muitos estão confiando na força de homens, mas a nossa confiança vem do Senhor dos Exércitos. Por isso, amados, que vamos levantar o muro de Jerusalém. Aquilo que era perdido, aquilo que não tinha solução para ti, eu quero te dizer que há solução. Procure a intimidade com Deus. Não deixar de congregar como alguns fazem. Existem vários locais, procure um lugar mais próximo. Porque é poder de Deus. Procure um lugar mais próximo, para que você possa congregar e servir a Deus com alegria. Ah, amado, eu quero te dizer que vai se levantar muito sabalate. Vai se levantar querendo te impedir da tua adoração. Amado, nós fomos chamados foi para adorar a Deus. Nada pode impedir a adoração. Nós fomos chamados foi para adorar a Deus em espírito e em verdade. Não importa onde seja. Mas o Deus está atrás de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Por isso que não podemos deixar dificuldade e os empecilhos se levantar e vencer as nossas vidas. Temos que saber que o Senhor é maior. Neemias sabia disso. Quando ele foi levantar os muros, ele sabia que ia se levantar os inimigos. Mas Neemias venceu todos os inimigos com o poder da palavra. Todos os inimigos de Neemias viraram pó. Quando nós buscamos a adoração verdadeira a Cristo, quando estamos diante da presença de Deus em adoração verdadeira, não buscando a Ele por benefício, por bens materiais, mas buscando a Ele porque o que Ele é, que é Deus, e merece toda a adoração. E todo aqueles que têm fôlego, louve ao Senhor. É isso que nós temos que fazer, é buscar a Ele todos os dias. Se nós temos fôlego, é Deus que nos dá o fôlego. Se nós temos fôlego, vamos adorar a Deus. Vamos ser diferente de muitos. Vamos mostrar a diferença, assim como Neemias mostrou a diferença. Reconheceu que o seu povo necessitava de ajuda. Que o seu povo necessitava de um apoio. Assim, amado, nós somos cooperadores do Evangelho. Nós você coopera, eu coopero. De uma forma ou de outra, amado, nós cooperamos com o Evangelho de Cristo. Amados irmãos, nós temos que estar diante da presença de Deus em obediência. Não deixe a dificuldade e o empecilho te impedir, porque maior é aquele que está conosco do que está neste mundo. O inimigo se levanta, mas ele tem que cair. Não deixe o inimigo te derrubar e te dar rasteira. Porque quanto mais nós pregamos e louvamos a Deus, aí é que se levanta. Por isso que não perca o foco. Esteja diante da presença de Deus em adoração. Porque maior é aquele que está conosco do que está no mundo. Amém? Que você medite nesta palavra e glorifique a Deus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai Celestial, Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para Te adorar e Te agradecer o Teu santo nome.
Ó Senhor, toma a frente, Senhor Deus, da minha vida. Repreende meus inimigos, meus adversários. Bota por terra eles, Senhor, Satanás e seus anjos venham cair por terra. Ó Senhor Deus, todo empecilho, toda maldição, toda mal palavra, toda palavra maligna, Senhor, contra a minha vida. Ah, Senhor Deus, vem botando por terra. Satanás e seus anjos já perderam a batalha, Senhor. E eu creio, Senhor Deus, que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Satanás se levanta, mas ele tem que cair. Ah, Senhor Deus, seja com o teu povo, guardando e protegendo de todo mal. Liberta o cativo, cura os enfermos, dá visão aos cegos. Ah, Senhor Deus, quebra as correntes dos cativos e oprimidos. Liberta dos vícios, das drogas, das bebidas. Liberta de toda classe de vícios, Senhor. Para a honra e glória do teu santo nome. Pois é que eu te peço e já te agradeço desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique todo nas paz do Senhor.